Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos dar início ao nosso módulo de HTML e CSS. Nessa primeira aula vamos falar um pouco sobre o HTML e já ver alguns exemplos de como usar essa linguagem. HTML, o que significa? Hypertext Markup Language. O que isso significa? Linguagem de marcação hipertexto. Há até uma polêmica que dizem que quem sabe HTML não é um programador. Segundo a própria linguagem, diz que é uma linguagem de marcação, não uma linguagem de programação. Então, eu concordo quando se diz que o HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. Nós vamos entender o que isso significa. Mas isso também, na minha opinião, não significa que a pessoa que trabalha com HTML e CSS, ela não seja um programador. Sim, ela é uma pessoa que desenvolve. Programador não é só aquele que trabalha com linguagem de programação, mas é aquele que desenvolve alguma coisa. Então, na minha humilde opinião, HTML não é uma linguagem de programação, mas aqueles que trabalham com essa linguagem é sim uma pessoa desenvolvedora ou é um programador, tá bem? O HTML, ele é muito importante para qualquer site. Por quê? Porque é ele que define qual é a estrutura do site, tá? Por exemplo, vamos abrir aqui o site da Globo.com. Nós vemos aqui uma estrutura. Nós não estamos falando aqui de cores, estilização ainda, tá? Isso é responsabilidade do CSS. Mas nós vemos aqui uma estrutura. Então, por exemplo, a estrutura dessa divisão aqui de colunas, tá? O tamanho dessa seção e assim por diante. É a estrutura do site. Então, ele vai ter esse formato, essa estrutura. Isso é responsabilidade, então, do HTML. O HTML são formadas por tags, ou seja, quando nós vamos escrever um código HTML, nós vamos trabalhar com tags. Nós já vamos ver o que significa isso, né? Alguns exemplos para entender o que são tags. E aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura básica do HTML. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Todo código HTML, basicamente todo código HTML, ele tem essa estrutura. Então nós temos aqui o doctype falando aqui qual é a versão do HTML que nós estamos trabalhando. Começa então nesse formato, então já definindo aqui o que é tag, né? Tags são essas palavras formadas com essa estrutura, né? Abertura com o sinal de menor, fechamento com o sinal de maior. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tag com o nome body, temos aqui o red, HTML, meta, title. Então todos esses daqui são tags. Algumas nós conseguimos passar parâmetros dentro dessa tag. Então, por exemplo, aqui na tag HTML nós estamos passando um parâmetro falando qual é a linguagem desse site, né? Nesse caso é o português brasileiro. E algumas outras não é necessário, não é obrigatório ou nem é possível passar algum parâmetro dentro dessa tag. Por exemplo, aqui no title, nós passamos aqui o título da página. Então, essa é uma tag HTML que define qual é o título da página. Vamos pegar aqui então alguns exemplos de tags. Vamos fazer juntos aqui, ó. Abre o bloco de notas. Tá aqui o bloco de notas. Vamos fazer algo aqui semelhante com essa estrutura aqui, né? Doctype HTML. Vamos abrir aqui então a tag HTML. Por enquanto não vou colocar ali a linguagem não. E vou fechar a tag HTML. Ou seja, estou dizendo que tudo que está entre a tag de abertura do HTML até a tag de fechamento de HTML vai ser um código HTML, certo? Ok. Vou dar um espaço aqui só para ficar um pouco separado. Vou abrir aqui outra tag, cabeçalho. Vou dar aqui mais uns dois espaços e vou fechar essa tag. Ou seja, o que está dentro dessa tag red é o cabeçalho do meu site, tá? Já vamos entender já. E vou colocar aqui embaixo a tag body, vou fechar ela, ok? Então estou dizendo que tudo que está dentro no intervalo entre essas duas tags, né, a de abertura e de fechamento, é o que vai estar dentro do corpo do meu site, tá bem? Então vamos entender. No cabeçalho, geralmente nós usamos aqui algumas tags para definir questão de metadados sobre o nosso documento HTML, ou o título da página, ou links para CSS, que nós vamos aprender daqui a pouco, JavaScript, enfim. São coisas que vão ficar aqui mais, entre aspas, como se fossem configurações da nossa página HTML, ok?
Então, para exemplo, vamos colocar aqui uma tag que chama title. O que que é essa tag? Já vou fechar ela aqui para não esquecer. Qual que é a função dessa tag? É colocar um título no na nossa página HTML, tá bem? Então vou colocar aqui título da página. Vou colocar aqui o acento só para ficar mais bonitinho. Ok. Então vamos salvar aqui esse arquivo. Ctrl S aqui. Escolhe aí onde você quer salvar o seu arquivo. Coloca o nome, pode colocar o nome que quiser, mas por convenção usa-se o nome index.html. Agora a extensão tem que ser HTML. Embora apareça aqui .txt, não esqueça de colocar o .html, senão não vai abrir no seu navegador, tá bom? Então vou definir aqui como index.html e salvar. Vou abrir esse arquivo, está aqui na outra tela. Está aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Salvou, né? Index.html. Vou dar aqui um duplo clique. Abriu aqui na outra tela. Ok. Aqui já vemos que temos um erro aqui de codificação. Para corrigir isso, nós colocamos aqui aquela tag que vimos ali no exemplo, meta char7 igual a utf-8 e fechamos. Ó, aqui um detalhe. Existem algumas tags que não é necessário a tag de abertura e a tag de fechamento. Essa meta aqui, por exemplo, ela não tem essa necessidade de ter uma tag de fechamento, tá? Faltou aqui o R aqui, né? Vou salvar, vou atualizar aqui. Pronto, já resolveu aqui a questão da acentuação, tá vendo? Então aqui no red nós definimos aqui o TF8 e definimos aqui também o título, certo? No body, vou apagar aqui essa linha, botar um espaço aqui para ficar mais organizadinho. Ok. No body, vamos ver aqui uma tag que é a H1. Ela é uma tag de abertura e fechamento. O que nós vamos colocar aqui? Eu vou colocar aqui um título do corpo, ok? Vou salvar, vou atualizar aqui. Apareceu aqui então título do corpo, certo? O que que essa tag H1 faz? Ela é utilizada para definir títulos. Conforme nós vimos lá no site da Globo, existe aqui vários títulos. Então, por exemplo, aqui ó, dólar dispara, né? Infelizmente, o dólar dispara. Vamos ver aqui, inspecionar. Se nós acharmos aqui, aqui na verdade ele usou aqui ó, o H2. Eu ia falar isso, mas o site da Globo acabou dando um spoiler, né? Que nós temos aqui o H1 até o H6. Então H2 barra H2, copiar aqui. Ok, vou salvar aqui. Olha, vamos ver aqui todos os Hs que nós temos aí, essa tag HTML. Olha, tá vendo? Então H1, H2, 3, 4, 5, 6. Então eles são utilizados para títulos, tá bem? E aí cada um define um tamanho, ou cada um tem um tamanho específico, tá bem? Vamos ver aqui outra tag. Temos a tag P. Tag P ela é utilizada para parágrafos de texto, tá bem? Então vou escrever aqui parágrafos. É sem acento mesmo, só para a gente ver. Então tá ali um parágrafo. E aqui então um texto qualquer aqui da internet. Vou pôr aqui um parágrafo. Tá aí um parágrafo, ok? Temos a tag A. A tag A é usada para criar links para outras páginas ou até mesmo para outros recursos da nossa página. Nesse caso, a tag A ela tem um parâmetro que é o href. Dentro do href nós vamos definir aqui qual é o link. Ela tem uma tag de fechamento entre as tags nós vamos colocar o texto que vai aparecer para a pessoa clicar e ser direcionada para aquele link, tá bem? Então eu coloquei aqui o site do Google, né? Ó, já apareceu aqui o clique e a tag A, ela tem essa definição, né, de colocar quando passa o mouse por cima, muda aqui o formato do mouse, né? Se nós clicarmos aqui então, ele é direcionado para o site do Google, ok? Tem outros parâmetros que pode ser utilizado aqui na tag A, por exemplo, target underscore blank. O que isso significa? Que quando nós clicarmos aqui no link, ele vai abrir uma nova aba, tá? Não vai abrir na mesma página, na mesma aba. Aqui, tá vendo? Abrindo numa nova aba. Ok. Temos aqui outra tag, a button. Fecha aqui a tag button. Aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Salvar. Então ele tem o formato aqui de um botão, ok? Temos uma tag também aqui, que é a BR. Não, vou colocar aqui em cima, aqui, ó. BR. O que que essa tag faz? Ela pula uma linha. Então, vou salvar aqui, você vai ver que o botão vai para a parte de baixo, tá vendo?
Essa tag ela é usada para isso. A gente pode colocar em qualquer lugar, por exemplo, colocar ela aqui, ó, atualizar. Então ele pulou aqui a linha, tá bem? Dando sequência aqui, temos a tag img. Ela também tem um parâmetro que é o src, que é o caminho onde você quer mostrar essa imagem. Essa é uma tag de imagem, certo? E ela não tem a tag de fechamento, ok? Vou pegar aqui uma imagem aqui do Google. Aqui com o botão direito, abrir imagem no novo separador. Então aqui eu tenho o endereço da imagem, vou copiar, vou colar aqui no meu arquivo, certo? Vou salvar. E aqui eu vou atualizar. Pronto, a imagem já apareceu aqui na minha página. Então se você quiser colocar uma outra imagem, é só você colocar aqui o caminho da imagem que foi salva aí no seu computador. Temos aqui uma outra tag, que é o L. A L ela tem abertura e ela tem fechamento. O que essa tag faz? Ela faz aqui uma lista ordenada. O que nós colocamos aqui no meio dela? A gente coloca aqui uma outra tag que chama LI, certo? E ela também tem fechamento. E dentro dessa tag LI, nós vamos fazer então a lista. Item 1, por exemplo, aqui 3 itens. Item 2, item 3. Vou salvar. Aqui, ó, uma lista ordenada. Item 1, item 2, item 3. E nós temos uma parecida também que é a OL, que é uma lista não ordenada. Melhor dizendo, é o contrário. A OL é uma lista ordenada, que ela coloca aqui, ó, automaticamente os números, né? 1, 2, 3. E a UL é uma lista não ordenada. OL ordenada e UL não ordenada, tá bem? Nós temos também aqui uma div, ou melhor dizendo, nós temos também aqui uma tag, que é a div. A div ela é usada para fazer divisões, é uma tag de bloco, por assim dizer. É usado para dividir talvez um conteúdo ou uma seção e assim por diante. Então, por exemplo, aqui dentro dessa div nós podemos trabalhar talvez a nossa seção. Então aqui eu tenho, copiar isso aqui, um parágrafo, tenho também uma lista, tenho aqui uma lista ordenada, ok? Então, eu sei que dentro aqui, aparentemente agora a gente não consegue ter uma visualização muito estilizada disso, mas eu sei que o conteúdo dessas duas coisas está dentro de uma seção, tá? Dentro de uma div. Nós temos também o span, que é parecido com a div, é usado também para fazer divisões. Por exemplo, vou fazer aqui vou pegar esse, copiar esse daqui, ó. E aí eu quero fazer uma divisão dentro desse texto. E aqui eu quero fazer, vou colocar um parâmetro aqui, ó, que dá para ser usado também, que é o estilo. E eu quero falar que ela tem uma cor red, por exemplo. Então esse span, né, que começa aqui, ó, e termina aqui, ele define para mim que dentro desse parágrafo há uma divisão. E dentro dessa divisão eu defini que ele vai ter uma cor diferente. Conseguimos ver aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós estamos focando nas principais tags utilizadas, tá bem? É lógico que existem muitas tags HTML, você pode pesquisar aí e vai ver que existe muita coisa mesmo, mas vamos falar aqui das principais e à medida da necessidade a gente vai aprendendo outras tags, tá bem? Vamos falar aqui uma que a HR. A HR ela faz uma linha. Não sei se está dando para ver aqui, eu vou colocar ela mais para cima um pouco. Colocar ela aqui antes, depois da imagem, ó. Ela também não tem tag de fechamento, tá bem? Que ela faz uma linha de fora a fora, tá vendo? Uma linha toda a sua página, ok? Vou colocar aqui também mais para cima, na verdade aqui dentro do parágrafo, ó, uma outra tag. Essa tem abertura e fechamento que chama strong. O que ela faz? Strong, força, ela deixa o seu texto mais forte, ó. No caso aqui em negrito, tá bem? Ó, onde eu abri, onde eu fechei, ela deixa o texto em negrito. Agora tem uma aqui que é bastante usada também, eu vou colocar aqui antes da imagem, até vou dar uns espaços aqui para ficar muito confuso, que é a criação de tabelas. Então nós abrimos e fechamos aqui a tag, essa é bastante usada, tá? Aqui eu defini que eu vou trabalhar com uma tabela. A tabela ela também tem o cabeçalho e tem o corpo. Então tá aqui, pessoal, ó. Tive que dar uma olhada aqui, que faz tempo que eu não faço uma tabela dessa forma, mas basicamente
Podemos até passar aqui um parâmetro que é border. O que ele faz aqui então? Uma tabela, temos aqui o cabeçalho, temos aqui o corpo, ok? No cabeçalho, nós definimos aqui uma outra tag que chama TR, ou seja, a linha do cabeçalho. E cada coluna, certo? Está aqui dentro da tag TH, ok? Então aqui a primeira coluna é nome, a segunda coluna é tel, telefone, e a terceira coluna é e-mail. E no body, no corpo, conteúdo dessa tabela. Então nós temos aqui uma TR também, e para o conteúdo nós usamos o TD. Então, TD, Daniel, abertura e fechamento da tag. Próximo, o telefone e o e-mail. E aqui um segundo registro, né? Tiago, telefone e o e-mail, assim por diante. Vou atualizar aqui, que aí eu coloquei aqui o border 1, ó, só para a gente conseguir enxergar melhor aqui. Vou colocar aqui também uma HR para separar um pouco, para não ficar tão grudado. Aí, ok. Então aqui é a nossa tabela, ok? Se a gente quiser colocar mais registro, é só copiar e colar aqui. Tá? Isso daqui não é obrigatório, tá? Ficar com esses espaçamentos, pode ficar tudo até numa linha só. Estou colocando assim só para ficar mais fácil de visualizar. Tá aí, mais um registro da nossa tabela, ok? Mais um exemplo, tem aqui da minha colinha aqui um formulário. Isso também é bastante usado. Nós temos aqui um formulário. Vou atualizar aqui a tela. Então, o que que esse formulário tem? O formulário nós começamos aqui com a tag form, tá? E finalizamos aqui com a tag form. Nós temos aqui três campos no nosso formulário. Então, nós definimos aqui uma label, ou seja, um título para esse formulário aqui, que o título dele é nome, tá? Que é esse texto que está aqui, ó, ok? E essa tag ela tem abertura e fechamento, tá? E aqui eu tenho um input. O que que é o input? É essa caixinha aqui, ó, que a gente consegue digitar algum tipo de texto, tá? Então isso é um input. E aqui eu falo qual é o tipo desse input. Nesse caso aqui é texto, certo? Isso daqui é o identificador desse formulário. Isso não é obrigatório para esse momento, mas é muito utilizado. E o nome também desse input. Por isso que aqui nós temos aqui um for, ó, for. Esse for, nome, é linkado a esse input. Como nós temos aqui, ó, mais de uma label, mais de um input, é só para definir que essa label pertence a esse input, tá bem? E o name aqui, ele é importante porque como nós vamos enviar os dados desse formulário para o nosso servidor, onde vamos armazenar talvez ali o cadastro de uma pessoa, ou enfim, o que vai ser enviado aqui, é necessário nós sabermos qual é o campo, identificar qual é o campo que foi enviado para a gente poder salvar na nossa base de dados da forma correta, tá bem? Então nós temos aqui um formulário com um input do tipo texto com nome, nome, identificador nome, nome, nome. Nós temos aqui uma outra label, e-mail, que é esse daqui, certo? Com input também agora, só que é do tipo e-mail. O HTML ele já consegue definir isso. Então, por exemplo, se eu digitar aqui qualquer coisa e digitar aqui, ele já consegue na hora de enviar, ele já consegue validar automaticamente para mim que aquele dado não é do tipo e-mail, pelo simples fato de eu ter colocado aqui o tipo desse input e-mail. Então ele já traz esse retorno para mim. O próprio HTML faz isso. E nós temos aqui um botão, né? Nós já tinha visto como que é criado um botão. Mas aqui nós estamos definindo qual é o tipo dele, que ele é do tipo submit, ou seja, ele vai enviar informações desse formulário, tá? E tem outros parâmetros que nós poderíamos definir aqui no formulário, por exemplo, qual é a ação, o que vai ser feito quando clicarmos no botão de enviar, quando for submetido esse formulário, qual é a rota que vai ser chamada, enfim, isso a gente pode aprender com mais detalhes mais para frente. O método também, enfim, a gente vai aprender tudo isso ainda, tá? Mas só para vocês saberem que tem como passar aqui alguns parâmetros dentro da tag form. Temos outros tipos de input também, por exemplo, tem aqui o date, vou chamar aqui de date, que data, que date. E aqui quando você clica aqui, ele já aparece aqui o calendáriozinho para você escolher a data. Tem do tipo número, number,
Então aqui ele não aceita texto, ele aceita só números, ele até vem aqui com um botãozinho aqui para você definir, ó, números inteiros, tá? Temos aqui, ó, um tipo select, tá? Que ele dá a opção aqui de seleções, né? De selecionar algumas opções. Então aqui, por exemplo, né? É o país. Então, ó, país aqui lá, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Japão, outro. Que são aqui as opções que eu coloquei aqui. Ok, então esses são alguns exemplos de tags HTML, acredito que são as principais. Tem seção, nós utilizamos muito a div, o div é muito usado. Ó, o que nós podemos fazer até aqui? Vamos voltar aqui no site da Globo. Foi o que eu fiz aquela hora, né? Eu vim aqui com o botão direito, inspecionar, certo? Nós conseguimos ver aqui então a estrutura do código HTML do site da Globo. Então nós vemos aqui ó, o red, tá vendo todos os meta, link que eles criaram aqui. Possivelmente tem o title aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui é o title, tá vendo? Que é o que a gente usou. Aqui tem o body, então aqui já está falando já do conteúdo. Ó, as seções que eu disse, as divs, tá vendo como tem muitas divs, ó, que são as divisões, né, feito para fazer alguns blocos de código HTML, ok? Ó, imagem MG, H2, o A que a gente viu, que é para link, o HR para criar uma linha. Aqui ele está passando aqui uma classe que a gente vai ver logo logo na seção de CSS. Enfim, é basicamente as tags que nós vimos aí nessa aula. Acredito que a gente conseguiu ver as principais, são as mais utilizadas no dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu acho que a questão do HTML não tem muito segredo. O HTML é entender que é utilizado para criar uma estrutura do nosso site. E o que nós vamos precisar agora é aprender a respeito do CSS, que é estilizar essa estrutura. Que nenhum site fica bonito dessa forma aqui, né? Então nós podemos pegar esse conteúdo e estilizar ele, deixar ele mais bonito, de uma forma agradável, que o usuário possa interagir com o conteúdo do nosso site, tá bem? É isso que nós vamos aprender na próxima aula. Espero que você tenha gostado até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.